Sejam bem-vindos ao Val Cortes. Aqui extraímos o melhor de cada podcast e você pode assistir na íntegra, clicando na descrição do vídeo. E já aconteceu de algum cliente entrar em contato com você, igual você fazer ali a primeira consultoria e perceber que não era o momento? Sim. E depois ele retornar? Olha, aconteceu. Eu tenho um caso de um cliente que ele está comigo até hoje. Foi um dos meus primeiros clientes, assim, na cidade. Ele me viu pelo Facebook. Como eu não acessava muito o Facebook, eu nem divulgava muito, eu demorei 3 meses para ver que ele tinha me mandado uma mensagem. E eu achei que ele nem ia querer mais. Quando eu vi, falei, oi, tudo bem? Eu estava começando, muito amadora. E aí eu mandei mensagem, ele, não, eu quero uma visita. Eu falei, nossa, e agora? Eu sempre fui uma pessoa, por eu ter esse perfil mais analítico, acaba que eu vivo mais no meu mundinho. Então, eu moro, né, em Alfenas, só que eu não tenho muito network. Eu saí sem ter network nenhum. Por isso que eu entrei lá no projeto das mulheres, lá de Alfenas, para eu começar a fazer contato, né? Foi quando eu conheci a Adelaide, que já esteve aqui tal. Mas aí eu fui nesse cliente, aí eu fui pesquisar, né? Quem que é essa pessoa? Porque eu vou lá, a gente fica com medo, Sim, né? é. E aí tá, e conheci. E a consciência dele para esse trabalho não estava no momento, não era o momento. Só que ele quis que eu treinasse a assistente dele. O que eu fiz? Eu coloquei o controle financeiro, organizei, porém, ele nem olhava os números. Tá? E ele também não dava muito ouvido para aquilo que eu falava, mas eu fiz todo o trabalho mesmo de construção de controle financeiro é uma indústria lá, tá? Com a empresa, com a assistente dele. E aí passou. E ela registrou, ela aprendeu muito bem, uma moça muito aplicada, e ela foi fazendo. Então, tinha 1 ano de histórico, coisa que ele não tinha, porque ele não tinha visão de nada, é uma indústria, não tinha visão de nada, então ele já tinha 1 ano de histórico. E ele não olhava aqueles números, porque ele falava, ó, negócio é venda, o negócio é vender, o negócio é faturamento. O negócio é lucro. Muitas vezes, se você faz a gestão, você pode vender até menos e ter mais dinheiro. Só que ele quis fazer, né? Eu fiz esse trabalho, mas eu fiquei quietinha ali. Dava sempre aqueles insights, analisava os números com ele. Um belo dia, né, o ano passado, ele teve muito prejuízo, tá? Muito prejuízo. Mas ele tinha os números do controle financeiro. Que estava ali já tudo bonitinho. Aí, como ele teve prejuízo, retratinho triste, estava com o tempo, foi lá, olhou os números. Aí ele me mandou vários áudios, muito feliz. Eu ainda nem consegui divulgar tanto resultado que teve no negócio dele. Mas ele falou assim, olha, através destes números, eu já vi a possibilidade, se eu tivesse feito a gestão, se eu tivesse olhado os números que você construiu aqui dentro, eu teria 400 mil de lucro no meu caixa. Ou seja, se eu fizer a mesma coisa o próximo ano, eu já sei onde eu posso gerar 400 mil de lucro no meu caixa. Então, ou seja, ele não estava no momento da consciência quando começou o trabalho, mas ele queria, né, por uma razão que eu fizesse aquele trabalho com o assistente dele. Depois ele foi lá, olhou os números e viu o poder dos números. Hoje, tá lá, me manda mensagem toda semana, né? A gente vai retomar o trabalho agora, nesse próximo mês, porque aí eu vou entrar com precificação. Olha para você ver, são quase 2 anos de trabalho para mudar a consciência dele. Não é o meu trabalho, é o tempo de consciência dele. Por quê? Ele não ligava para os números, então estava lá. Aí tinha que fazer precificação. Como são máquinas, é mais complexo, né? Sim. Então, enfim, aí agora que a gente vai começar a fazer a precificação. Porque agora tudo está fazendo sentido na cabeça dele. Está entendendo? Então, não é assim, vou contratar um consultor e tudo vai mudar. Não, porque a gente também tem essa sensação, né? Isso é um gatilho nosso. Aquela sensação de quando eu compro algo, é como se agora eu já resolvi os meus problemas. Aí eu contratei a consultora. Gente, agora eu vou ficar rica. Não vai, filho de Deus, não vai. Agora você vai trabalhar muito. Agora você vai estudar, agora Estudar você muito. vai, né, se autoconhecer, agora você vai conhecer um pouco mais sobre o seu comportamento através dos números, e aí sim, daqui um período, as coisas vão começar a acontecer. Mas não tem essa mágica, né? Então, a sessão de alinhamento é o momento que eu trago tudo isso. Né? Eu falo assim, eu desencanto o cliente. Eu desencanto, porque eu não quero que ele entre iludido. Você traz ele para a realidade. Para a realidade. Né? Vem cá. É mão na massa. Eu quero pessoa mão na massa.
Eu preciso de pessoas que querem aprender, que querem mesmo que o seu negócio perpetue, que o seu negócio faça história, que o seu negócio, né, de fato evolua. Então, eu preciso de um empresário, de uma empresária mão na massa. É isso que eu preciso. Entendi. E normalmente, assim, essas empresas que te procuram, é só normalmente para, como que eu vou dizer, organizar esses números, ou elas falam, olha, eu quero crescer, minha empresa está bem, tendo lucro, mas eu quero expandir. Sim. Né? E aí, o que eu faço a partir de agora? Porque os números vão falar se ele tem condições ou não. Vão, porque até para crescer você precisa também fazer uma análise, porque crescer, além de doer, custa, né? Toda vez que eu vendo mais, isso me custa mais, e eu preciso saber o quanto, porque eu crescer e começar a aumentar todos os meus custos, não vai fazer sentido, né? Se eu não tenho a gestão para poder crescer, isso é o que acontece muito. A pessoa abre uma loja, tá dando muito certo. Aí ela já empolga. Já vou abrir a segunda, a terceira. E de repente uma está sustentando a outra. Eu nem sei qual é que está dando certo. Uma está dando certo, que está dando leitinho para as outras. E aí você, mas o dinheiro não está fluindo, mas não está aumentando. E você está lá comprando mercadoria. Então, assim, a gente precisa fazer esse trabalho. Mas hoje o perfil dos meus clientes, como que funciona? Eu gosto do público que eu trabalho, eu acho que tem muito a ver comigo. Eu gosto do cliente que ele está tendo um pouquinho de caixa, ou ele está ali no cheque especial, mas ele quer organizar as suas finanças. Então, assim, eu não trabalho com a pessoa não está falida. É a pessoa que quer se organizar. Ela está sobrevivendo do jeito errado, com as finanças erradas, e ela está começando a ficar preocupada. Ou seja, ela já está entrando num nível de consciência de que ela precisa mudar. Que a forma que ela chegou naquela bagunça não é o que vai levar ela para o próximo nível. Certo. Então, ela já começa, não, eu preciso mudar. Alessandra, eu preciso organizar minhas finanças. Eu cheguei até aqui. Eu vivi durante 20 anos assim. Tá pagando minhas contas, tenho uma vida legal, mas agora eu quero mudar. Aí a pessoa quer aquela luz vermelha, né? Isso. Acendeu a luz vermelha, aquele incômodo. mas não tá o buraco ali, não caiu no buraco ainda. Aquele incômodo que a pessoa... Se um mês falha... Isso a pandemia trouxe muito, né? Porque aquela pessoa que ela tem caixa, bem dizer, para um mês, ou para 20 dias, ou nem tem, o que recebe é o que paga. Se falhar uma vírgula, vai dar problema. Aí essa pessoa quer organizar as finanças e quer começar a ter uma vida mais tranquila. E as pessoas estão procurando muita leveza. Alessandra, eu quero trabalhar, eu quero ter o meu negócio, mas eu estou dando a minha vida, eu não estou aguentando, eu não tenho tempo, eu não tenho fim de semana. O que está acontecendo? É aquela pessoa que abraça tudo? Também. E aí... mas isso tem a ver muitas vezes com o processo, com gestão de pessoas. Sim, mas você concorda que tudo começa ali no financeiro? Como que eu vou contratar mais pessoas se eu não domino os meus números? Se eu não entendo quanto que é a minha estrutura? Se eu desconheço qual que é o ponto de equilíbrio, ou seja, quanto que a minha empresa precisa faturar para suprir essa operação e ficar sem nada? Ou então, para ter lucro, eu preciso entender. Isso são coisas que eu preciso entender. Eu não uso muito termo técnico, eu não fico, né, falando financeiro da vida. É tudo muito prático. Vem cá, senta aqui, vamos fazer essa continha. Mas tem que aprender a continha? É legal, tal, mas se você não quiser também, tem a planilha que vai te dar prontinho. Você só precisa saber onde você vai copiar e colar aqui os númerozinhos, mas você precisa ler a planilha. Nosso papel é ler a planilha, é ler o que os números estão nos falando. Quanto que eu preciso levantar da cama, o empresário? Quanto que eu preciso faturar? Quanto que eu preciso gerar para suprir a minha operação e ter o caixa que eu quero? Então, nós precisamos disso. E o empresário muitas vezes está assim, eu tenho uma meta de venda, mas eu pego empresas, e não são pequenas, e eu pergunto, qual que é a sua meta de venda? Ela veio da onde? Ela veio do faturamento que eu quero. Mas por que você quer esse faturamento? Porque eu quero. Tá vendo? Entendi. É muito subjetivo. Não é porque você quer. Pode ser também porque você idealiza esse número. Mas primeiro vamos ver se ele supre a sua necessidade, a sua operação e te deixa com caixa. Aí depois você pode idealizar. Se quer uma meta 1, 2 ou 3. Enfim, a empresa é sua. Você pode brincar do jeito que você quiser. Desde que primeiro você entenda a sua base. O que você precisa para sobreviver. Acho que esse é o ponto principal. Né, que as pessoas acordam, vendem, mas nem sabe quanto que eu preciso vender por dia para suprir essa operação. Mas eu preciso vender. Talvez você venda o suficiente, mas você vende mal, porque sua precificação está ruim. Talvez até empatando, né? Sem lucro algum. Então, assim, não é sobre vender mais, é sobre entender os números, é sobre ter gestão. E não existe problema que não possa ser
resolvido. Por isso que eu amo gestão. Sabe, a minha vontade, Val, de coração, posso falar? É falar assim, gente, pelo amor de Deus, sabe, vocês não querem fazer comigo? Vai atrás do Sebrae, de outras instituições, de quem se conecta com vocês. Não precisa ser a Alê, mas vai buscar ajuda. Porque Não vá sozinho. não vá sozinho. Porque, mas está dando errado, eu sou incapaz. Para com essa historinha também. Você é capaz, sim. Você só precisa aprender a ler os números da sua empresa. Não tem como dar certo se eu não, né, controlar, se eu não estabelecer, se eu não planejar, se eu não organizar. Eu preciso fazer todo esse processo. Saber onde você quer chegar de verdade, né? Onde a sua empresa vai chegar, qual é o objetivo. E não tem né? como se você não envolver os números nisso. Não tem como. Mas eu não gosto de número. Uai, é gestor, tem que gostar. Não né? tem jeito. Não tem mimimi, né? Só quando a gente era pequenininho. Faz parte da vida adulta. E me fala uma coisa, enquanto você estava falando, eu pensei o seguinte. Já aconteceu de uma pessoa falar, quero abrir uma empresa e te procurar? Já. Antes de abrir a empresa? Já. E aí, a sua consultoria, ela também se aplica? Muito. Eu acho que até Eu acho mais. interessante, né? É muito, porque, na verdade, o que a gente, então, tem que fazer? É o planejamento, né, estratégico, que engloba o planejamento financeiro, que é eu entender para que eu existo, entender toda a parte da empresa, aquela coisa de criar visão, missão, valores, mas hoje quando a gente aprende isso na faculdade, né, de administração, essa questão de a gente fala a visão vai ser qualquer uma, aquela bonitinha, vamos entrar no Google, copiar e colar, né? Mas isso é muito sério, isso é a cultura da empresa. E assim, eu falo que eu saí de uma empresa porque eu não compactuava com a cultura. Ou seja, eu tenho esse jeito, eu gosto de falar com o coração. Então, a minha empresa, né, porque hoje eu ainda trabalho sozinha, mas muito em breve eu vou ter o meu negócio, eu vou ter colaboradores. Vai ser uma empresa do meu jeito, com a minha cultura, porque a empresa é a cultura do dono. Então, Exatamente. você precisa desenhar isso. E você fala assim, mas a minha empresa não tem cultura. Tem uma cultura silenciosa aí rondando na cabeça dos seus funcionários. Então, se você pensa que a sua empresa não tem uma cultura, tem sim algo, e talvez não é nem a cultura que você gostaria de estar passando, né? Que é aquela coisa, o dono trabalha demais, essa empresa é uma bagunça. Então, essa é a cultura, muitas vezes, que pode estar predominando no teu negócio, e isso impacta nos resultados. Mas, normalmente, essa cultura vem sempre do gestor, ou pode vir também dos funcionários? Vem do gestor, grande parte, né? Porque ele permite que os funcionários, às vezes, sobressaiam. E o que acontece comigo? Uma coisa que eu vivi na prática, a cultura, por exemplo. Nesse canal de distribuição, como eu te falei, eu comecei trabalhando a gestão e ele trabalhava o comercial. Mas eu fui desenvolvendo, eu fui dominando muito um negócio, ou seja, eu comecei a ser uma líder, e ele era... Então, tinha 2 líderes. E tinha 2 culturas diferentes. Ele queria uma coisa e eu acreditava em outra, né? A forma de liderança, né? Eu sou de uma geração muito diferente dele. Então, nós tínhamos culturas diferentes, né? A minha reunião, minha forma de estabelecer meta, era tudo muito diferente. Só que, no final, a cultura dele que prevalecia. Claro, ele era o dono. Foi quando eu falei, não, então eu vou me retirar. Porque não tem nada de errado. Simplesmente eu não compactuo dessa cultura. Então, eu vou criar algo com a minha cultura. Então, assim, isso é muito importante. Quando a pessoa toma consciência, faz um planejamento estratégico, tudo isso... Por quê? Porque os colaboradores, né, vai fazer parte disso tudo, a mensagem que você quer levar, a forma que você quer entregar para o seu cliente, tudo isso envolve a sua cultura. E o planejamento financeiro está dentro dele. Então, a gente faz o planejamento, você vai fazer, né, a sua precificação. Claro que muita coisa vai mudar no meio do caminho, mas é o que eu falo, você precisa começar do jeito certo. Pelo menos vai começar com o controle financeiro, vai começar separando as finanças. Né? Outra pergunta que deixaram... Alessandra, por que esse povo de finanças fala tanto de separar as finanças? Né? Isso é o ponto base. É o ponto base do negócio. Né? Imagina, você mistura a sua vida pessoal com a vida da sua empresa, você não sabe o que é lucro, você não sabe o que é nada. Aí você vê ali uma retirada, eu paguei a escola do meu filho, né, com esse dinheiro, mas peraí, esse dinheiro era para ser aplicado em outra coisa? Eu tenho uma cliente, isso acontece muito, tá? Quando a gente vai fazer o controle financeiro, eu falo assim, olha, você precisa... A pessoa, eu não consigo separar. Aí eu falo assim, então você vai dar nome
as suas retiradas. Tudo que você retirar, você vai chamar de prolabore. Por quê? O que é o prolabore, gente? O prolabore nada mais é do que o salário do dono. Então, você precisa ter o seu prolabore. Então, tudo que você retirar vai se chamar prolabore. Combinado? Ela fez isso 2 meses. Aí, quando eu pedi para ela fazer, você vai ver, eu tiro quase nada. Quando ela foi ver, até hoje ela brinca, ela lê, você lembra quando você mandou eu dar nome no dinheiro e eu vi que o meu prolabore eu achava que era X e era Y? Menina, mas é coisas assim. Tipo assim, coisa da pessoa falar, eu tiro 5 mil, de repente a pessoa tirou 25 mil. Meu Deus, a diferença era muito grande. E não sabe por que a empresa não dá lucro. Lembrando a vocês que aí eu fico esperando que vocês deixem aquele like maravilhoso nesse podcast, que se inscrevam no canal, nos ajude aí a chegar nos 1000 inscritos, né? Precisamos disso, é importante para que a gente consiga manter, né, esse trabalho tão incrível que a gente tem feito aqui, trazendo mulheres tão maravilhosas, com conteúdos tão agregadores. Serão 10 episódios, né? Nós estamos aí no 4º, e aí se preparem, tem mais aí, então pode se inscrever que vem coisa boa.